Olá, olá pessoal, o meu nome é Ingrácia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu tenho um desafio para vocês neste vídeo, que é chegarmos aos 300 inscritos até o final da próxima semana. Ora, estou a gravar este vídeo no dia 16 de março, portanto, eu devo postar o meu próximo vídeo no sábado, no dia 22. Até lá, eu quero lançar esse desafio a vocês de chegarmos aos 300 inscritos. Eu acho que, sinceramente, é um objetivo alcançável, portanto, aqueles ainda que não estão inscritos, por favor, se inscrevam para podermos então atingir esta meta, que eu tenho a certeza que vai ser fácil para vocês. Precisamos dar uma acelerada nos inscritos, está muito lento, e então eu acho que até ao dia 22, mais ou menos, a altura em que eu publico o meu próximo vídeo, eu acho que vamos conseguir chegar lá. O que é que vocês acham, besties? Especialmente aqueles que ainda não estão inscritos. Eu tenho a certeza que vamos chegar lá e que eu posso contar com o vosso apoio. E por isso, desde já, agradeço-vos imenso por se inscreverem no canal. E saiu a segunda temporada do Love is Blind Suécia e então neste vídeo vamos analisar os primeiros 4 episódios. Eu penso que tinha saído logo 9 episódios de uma vez só, mas depois a Netflix parece que decidiu disponibilizar apenas os primeiros 4. Para nós criadores de conteúdo, especialmente aqueles que analisam esses programas, é muito bom, porque assim não temos muito material para analisar, mas para quem é espectador, e eu realmente gostava muito de ter já visualizado os 9 episódios que estavam disponibilizados no início. Mas a Netflix decidiu retirar e portanto vamos ter que esperar, vai ser a conta-gotas, portanto todas as semanas vamos esperar então a saída dos próximos episódios. Mas se alguém já viu até o 9º episódio, por favor ponha nos comentários que eu estou ansiosa para saber se já houve casamento até o 9º episódio ou se não, por isso deixem nos comentários se assim entenderem, se já viram, se não, o que é que vai acontecer até o 9º episódio, porque estou curiosa e talvez possa dizer alguma coisa neste vídeo que não vai acontecer ou aconteceu de forma diferente nos próximos episódios. Por isso, se vocês viram, por favor, não se acanhem, deixem nos comentários então o que vai acontecer até o 9º episódio. Uma coisa que eu reparei nesta temporada foi o facto das mulheres estarem já na casa dos 30 para ir a beirar aos 40 anos. Portanto, achei muito interessante esta inclusão por parte desta temporada do cast incluir mulheres um pouco maduras. E vamos já começar pelo Jacob. Besties, será que ele sofre de perda de memória? Ele andou a se declarar pela Emily e pela Carolina ao mesmo tempo. Teve que ser um participante a dizer-lhe que sim, ele se tinha declarado a Carolina e mais, a Carolina foi a primeira pessoa a quem ele contou aquela situação traumatizante da vida dele. Não foi a Emily. Por isso, besties, contam-lhe vocês ou conto-lhe eu? A barafunda que ele criou entre as duas. Sinceramente, eu acho que o Jacob já se mostrou uma bandeira vermelha ambulante porque ele estava a dar em cima das duas, a dar esperanças às duas e a dizer exatamente as mesmas coisas às duas. E eu até entendi que foi mais a Carolina a quem ele se declarou mais e que estava no seu top 1. E eu fiquei tão confusa com os encontros que ele teve com ambas, com a Carolina e com a Emily. A uma ele dizia que ela era a alma gêmea dele, mas também a outra continuava a se declarar e a dizer coisas que a faziam sentir-se especial. E a Carolina toda feliz, a pensar que desta vez havia tirado a sorte grande com o Jacob, porque ela também já teve algumas relações traumáticas no passado. Só que não, amiga, acho que não é desta vez. E o pior é que ela acha o Jacob um presente dos deuses, pelo menos enquanto ainda estava nas cabines. Portanto, Bestie e Carolina, vamos com calma, ok? O Jacob no início mostrou-se ser muito player e, portanto, não foi um bom sinal de todo. E eu acho que a Emily fez muito bem em ir-se embora. E o encontro revelação do Jacob e da Carolina, no início até parece que não foi muito mau, mas eu fiquei com a sensação, será que ela gostou da aparência dele? Será que não? E depois, quando fecham as portas, após a revelação, ela começa lá com as inseguranças dele. Ele não é nada aquilo que eu pensava que era. Ele não faz o meu género. Portanto, isto é algo que até o episódio 4 e até os próximos episódios vai continuar a acompanhá-lo. Ou seja, a decepção que ele teve com a aparência do Jacob. O Nicholas fez par com a Karen. A revelação deles correu muito bem. Eu acho que eles também combinam muito bem. Vêm da mesma cidade, têm gostos similares. Por isso, se eu tivesse de apostar em algum casal antes de ver as cenas dos próximos episódios, seria eles, mas com a previsão dos próximos episódios a coisa está um bocadinho estremecida entre eles. Depois temos a Alicia, que estava dividida entre o Tim e o Oscar. Temos um Oscar também nesta temporada. Na primeira também tivemos um Oscar, que casou com a Mary, ou
alguma coisa assim de género, já não me lembro o nome dela, que ela é muito bonita. E no início, o Oscar estava a dar algumas vibes assim do Jacob, assim de ser um Jacob 2, também que estava a dar em cima de duas meninas ao mesmo tempo, porque ele dava esperanças à Millie e também à Alicia. Mais tarde ele realmente esclareceu que a Alicia foi o seu número 1 durante muito tempo, mas que depois havia mudado de ideias após ter conversado mais com a Millie. No início, a Millie praticamente o dispensou porque ele estava com algumas piadas que ela não gostou muito e achou assim um bocadinho desagradáveis. E depois ele tentou lá se redimir. E depois a Millie começou a gostar dele após estas primeiras impressões que não foram tão boas. Mas eu fiquei com um receio quando a Alicia dispensou o time e apostou todas as cartas dela no Oscar, porque foi exatamente na altura em que o Oscar estava mais inclinado para a Millie. E eu quando estava a ver foi de género, a Alicia está a trocar o certo pelo incerto. Ela teve sorte porque o Oscar acabou por escolhê-la. Sinceramente, eu não sei porque que os rapazes não se contêm até terem certeza de quem realmente querem. Até rimei. Tipo, num dia, por exemplo, o Oscar e o Jacob declararam-se a uma pessoa. No outro, eles já estavam a dizer coisas totalmente opostas ao que tinham dito anteriormente. Por isso, esse tipo de coisas seria evitável caso eles segurassem um pouco mais até terem certeza dos reais sentimentos deles em relação à pessoa que querem escolher para casar. A revelação dele com a Alicia não foi mal, mas temos que dar-lhe menos um por não se ter ajoelhado enquanto a pedia em casamento. Não gostei. Este vídeo que está a passar agora na tela, eu acho que ficaria muito mais bonito caso ele se tivesse ajoelhado. Por isso, falta para o Oscar. Já são 2 cartões amarelos. O primeiro por dar esperanças à Alicia e à Millie ao mesmo tempo. E o segundo cartão amarelo é por não se ter ajoelhado na revelação, para pedir à Alicia em casamento. Para a próxima vai ser o próprio cartão vermelho, que por sinal, o que é que nos faz lembrar? Exatamente, uma bandeira vermelha. Por isso, Oscar, porta-te bem. Estou de olho em ti. Estamos de olho em ti. Quer dizer, em teoria, ele já começou a dar algumas bandeiras vermelhas. Mas vamos ficar só pelos cartões amarelos e mantê-lo de olho. Mas que bom que eles fazem o género um do outro e se deram muito bem na revelação. Depois temos o casal Victor e Natalie. Foi daqueles casais que eu nem dei conta quando se formaram. Só dei por mim já prestar atenção na revelação deles. Ela diz que teve um choque de realidade quando o viu, tal como aconteceu com a Carolina. Parece que ela não gostou muito da aparência do Victor. Depois temos a Millie e o Ola. A Millie foi sempre a primeira opção do Ola, desde o primeiro dia. Acho que foram só as ideias dele rígidas sobre a alimentação, a vida em geral, que fez com que ele demorasse mais tempo a ficar com ela. O encontro deles até que correu bem. Numa primeira fase, eles não ficaram assim tão desgostosos com a aparência um do outro, mas viu-se que o Ola não estava confortável com o cabelo curto da Millie. A Millie também é muito fofinha, fica-lhe bem o cabelo curto, mas eu sinceramente eu dava-lhe mais anos do que os 32 que ela tem. Não sei se vocês concordam ou se discordam de mim. Tal como aconteceu no Love is Blind UK, a lua de mel deles também foi na Grécia e lá na lua de mel a Carolina não conseguia esconder a decepção dela em relação à aparência do Jacob. Ele definitivamente não faz o género dela. Achei que a Millie saiu-se muito bem quando a Jessica perguntou como foi encontrar o Oscar pessoalmente, ao dizer que agora estava focada no Ola e no relacionamento deles. E voltando a Carolina, ela não está a conseguir disfarçar quanto o Jacob não faz o género dela. Ele só elogiava a Carolina, especialmente quando a Jessica o perguntou sobre o relacionamento deles. Eu acho que ela fugiu um pouco de falar sobre isso quando a Jessica estava a falar com eles. Aliás, ela mesma admitiu que quando eles estão juntos, ela foge de responder a perguntas sobre a aparência dele. Já o Victor e a Natalie, às vezes o silêncio ensurdecedor entre eles o tem constrangido. Como ele mesmo disse, ele não costuma namorar pessoas tão quietas e caladas como a Natalie. Será que isso vai fazer com que eles se separem? Bem, na previsão dos próximos episódios, dá para perceber que os fantasmas que surgiram logo na revelação de todos os casais vão continuar a assombrá-los durante esta temporada. E eu, sinceramente, eu estou muito cética em relação a se vamos ter algum casamento nesta edição. Espero estar muito errada e, mais uma vez, se vocês já viram até ao 9º episódio, se houve algum casamento, por favor, ponham nos comentários que eu realmente estou muito ansiosa para saber o que vai acontecer, o que é que vai sair daqui, se vai sair algum casamento ou se não. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Não te esqueças do nosso desafio neste vídeo, alcançar os 300 inscritos. Tenho a certeza que vocês vão conseguir isso com uma perna nas costas, muito fácil. Só faltam, parece que 9 inscritos para chegarmos aos 300, por isso conto com vocês até mais ou menos o próximo sábado, que é quando vou publicar o meu próximo vídeo. Por isso, muito obrigada desde já pelo vosso apoio. Não se esqueçam então de se inscreverem, de gostar do vídeo e de partilharem se assim o entenderem. E eu volto então no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau, tchau!